Oi, meu nome é Giovana Olá, eu sou Norton Mello. e a gente vai falar sobre aprovação de projetos. Uma das maiores dores dos nossos clientes e de quem procura a atividade de saúde aprovada na vigilância sanitária de acordo com a legislação sanitária federal. Giovana, conta pra gente o passo a passo desse processo todo que é uma aprovação de projetos. É quase uma receita de bolo, só que não. Para aprovar o projeto nos órgãos competentes, né? A gente não vai falar só de vigilância sanitária e só de urbanismo, que são os dois principais órgãos com os quais aqui dentro a gente trabalha. Um projeto arquitetônico, ele envolve diversas aprovações. Desde a aprovação com o cliente, que é aquela primeira aprovação que a gente tem que fazer, né, de um estudo preliminar, onde o cliente ele coloca no papel as necessidades dele para o empreendimento dele. A gente tem aprovação com a vigilância, com o urbanismo, tem aprovação com o corpo de bombeiros, tem aprovação com a concessionária de energia elétrica, com a concessionária de água. Então, um projeto ele não envolve só aquela aprovação do cliente, o gosto dele, tá tudo certo e fechou, vamos construir. Antes de construir, você tem que passar por uma série de burocracias para aí, então, a gente realmente concretizar o sonho daquela pessoa, daquele cliente. Foi importante você falar isso, porque na imagem do leigo, quando ele contrata um projeto, ele contratou o projeto. Tudo, né? O executivo, é pegar a folha e mandar para a obra. E mandar para a obra. E, na verdade, não é isso, né? Ele contrata um projeto, que é o projeto arquitetônico, o projeto básico de arquitetura, que também é subdividido em algumas etapas, né? A gente precisa ter um programa de necessidades desse cliente, quantos consultórios, se vai ter procedimento, se não vai ter procedimento, enfim, se for uma clínica ou um hospital, mas, enfim, farmácia, laboratório. Então, nós precisamos saber quais são essas demandas desse cliente, o público-alvo, né, desse cliente, para que a gente possa entender esses fluxos, né, como que é a entrada de insumos, saída de resíduos, como que essas pessoas circulam lá dentro. Então, essas etapas, né, de estudo preliminar, né, de alinhamento do programa de necessidades, de estudo preliminar, aprovação com o cliente. O projeto ele vai se refinando, né, com o passar do tempo. A gente começa com uma introdução básica, pegando o programa do cliente ali, e sempre falta alguma coisa. Me lembrei. Sempre. Sempre preciso falta de mais uma sala. Ou o cliente ele se empolga também, né, com o desenvolvimento do projeto, ele lembra, mas se bem que será que não dá para colocar mais isso ou mais aquilo? E aí é nessas horas que às vezes a gente cumpre um papel chato também de falar que não cabe, ou que sim cabe, dá até para colocar mais, você não pensa em acrescentar mais esse serviço no teu negócio. Então, o estudo preliminar, às vezes o cliente não vem só com o programa dele, como também a gente oferece ali outras possibilidades, né, de investimento dele dentro do serviço que ele quer oferecer. Então, o cliente vem com a ideia de colocar um mínimo de leitos de recuperação pós-anestésica ali necessários para a quantidade de salas de cirurgia dele. E aí a gente chega e fala para ele, olha, mas se você colocar mais tantos leitos de EPAI, você vai ter aí uma produtividade maior, uma rotatividade maior de pacientes, isso implica num lado financeiro melhor para você também. Então, a aprovação de um projeto já começa no estudo preliminar com o próprio cliente, né? Quando a gente já mostra possibilidades para ele, ou não possibilidades, digamos, né? Ele vem com uma ideia e a gente fala, isso aqui não vai dar, ou isso aqui a vigilância não aceita, no urbanismo não passa, não segue os parâmetros do lote. Então, a gente já adianta algumas questões de aprovação legal, né, para o cliente, junto com a aprovação própria dele, do programa de necessidades que ele tem. Mas é interessante você tocar nessa questão de produtividade, né? Porque o cliente tem algumas visões de produtividade de acordo com estabelecimentos aos quais ele já pertence. Ou trabalhou em algum momento. Então, ele tem aquela referência que muitas vezes, aliás, a maior parte das vezes, não é a melhor referência. Então, a gente tem que destruir um pouco, né, essa visão de baixa produtividade, né, ou aquele imaginário, né, que ele possui de fluxos, inclusive, e de possibilidades, né,
às vezes existem ambientes de apoio que ele julga que não é necessário, mas é obrigatório. Né? Isso acontece muito até pelo fato de alguns bons estabelecimentos de saúde não cumprirem a norma vigente, né? Então a pessoa trabalha ali no lugar que a sala cirúrgica é de um jeito X que está fora da norma, mas tudo bem, porque ali eles fazem desse jeito. Não, né? A gente tem que puxar um pouquinho para a terra e falar, não, a norma é assim, tem que seguir a norma. Até porque ele pode estar trabalhando num estabelecimento que está regulamentado pela norma da época. Antiga. Exatamente. Né? Como a lei não é retroativa, então você não tem como fazer uma atualização. Aliás, seria uma loucura se cada revisão de norma a gente tivesse que readequar os espaços já existentes. Exatamente. Então seria realmente crítico isso. Mas daí, passando por essa etapa de estudo preliminar, a gente vai para uma etapa de refinamento mesmo de anteprojeto, e às vezes a gente também tem uma surpresa, né? O cliente olha assim e fala, não, mas ficou muito grande isso daqui, a gente precisa diminuir. Né? Até por uma questão financeira futura de obra. Porque tudo que a gente estiver falando ainda de parte de projeto, né? O papel aceita tudo. Ainda é a parte barata, né? Mas quando a gente parte para uma obra, né? Enquanto o CUB, uma construção básica, X dinheiros por metro quadrado, o CUB na área de saúde, ele é pelo menos 2,5 vezes, 3 vezes aquele X, né? Então, às vezes a pessoa pensa, gastei, sei lá, 1.000 dinheiros na minha casa, para construir a minha casa por metro quadrado. Vou usar o mesmo parâmetro para construir o meu hospital. Exatamente. As instalações são completamente diferentes, os materiais de acabamento são completamente diferentes, a dimensão é outra, a mão de obra ela tem que ser especializada, não adianta você pegar o mestre de obras que fez a tua casa ali para fazer um hospital, isso não vai dar certo. Normalmente a gente até indica construtoras que já tiveram, né, uma experiência em obras relacionadas à arquitetura hospitalar, isso sempre é muito fundamental. Mas no quesito aprovação, a gente tem surpresas boas, né, muitas vezes, e surpresas também não muito agradáveis, no sentido de que a interpretação, às vezes, do analista, por mais que a gente tenha que seguir uma norma, uma normativa, leis, algumas delas estão muito suscetíveis à interpretação de quem está analisando o projeto, né? Inclusive, a gente já teve experiências de elaborando o mesmo ambiente, o mesmo setor, analistas verem de formas diferentes o fluxo daquele setor ou os ambientes de apoio. Então, a gente sempre tem que ter esse jogo de cintura, né, na hora de fazer um projeto de, claro, seguir ali a norma ao pé da letra, mas tentar trazer um bom senso também, né, daquele negócio, do cliente, do tipo de obra, como que ele vai funcionar, qual é o público que vai frequentar aquilo. Então, o hospital ele é SUS, o hospital ele é particular, é um hospital grande, é um hospital pequeno, qual que é a complexidade desse hospital. Então, por mais que a gente tenha a norma para seguir ali, tendo essas outras variáveis, a interpretação muda, né, do analista. Então, é sempre interessante também a gente explicar o contexto daquele hospital num relatório técnico, que é o que a gente sempre manda junto com a parte gráfica, né? Então, para a vigilância sanitária, que é um dos primeiros órgãos ali que a gente vai fazer essa aprovação, essa análise, né, do projeto, a gente tem que apresentar ali a parte gráfica e a parte escrita, né, do projeto, que é o relatório técnico, junto com outros documentos de responsabilidade técnica e etc. Então é importante a gente ter uma descrição do que vai acontecer ali naquele hospital, quais são os procedimentos, tudo, para o analista entender de que forma que ele tem que analisar aquilo ali, né? E é interessante você falar isso, porque essas etapas que você citou sobre a aprovação de projeto na vigilância sanitária, né, que tem a peça gráfica, que são os desenhos, e a peça documental, que é esse relatório técnico, essa entrada na aprovação, ela se dá paralelamente a outros órgãos, né, como o urbanismo, por exemplo. E aí assim, a nossa experiência mostra que nem sempre aquele terreno ou aquele imóvel que o médico ou o farmacêutico, enfim, o profissional de saúde está alugando ou comprando, e a prefeitura deixa ele exercer aquela função naquele local, né? Porque a prefeitura tem leis de zoneamento e uso do solo. Sim. E aí há uma segregação espacial nos municípios que pode incentivar a construção de clínicas e estabelecimentos de saúde, hospitais,
como pode restringir esse uso, né? E aí a gente tem outros fatores limitantes, né? Como os afastamentos, de divisas, Por etc. isso que antes até do cliente, e é importante que o cliente tenha essa noção de, antes de comprar o lote, de efetivar esse investimento que não é baixo, né? Na maioria das vezes, ele saber o que ele vai conseguir construir ali naquele lote, né? E aí entra a famosa, antiga guia amarela, que agora é a consulta informativa do lote, que é a CIL. E é a partir desse documento que a gente vai realmente saber o que dá para colocar naquele terreno e o que não dá para colocar naquele terreno. Então, o cliente tendo acesso ali a essa consulta informativa e a gente dando o nosso parecer prévio do que ele consegue, o que ele não consegue colocar ali naquele terreno, é que realmente o projeto começa, né? Então, é só a partir dessa informação que é de responsabilidade do urbanismo avaliar depois, é que a gente consegue realmente começar um projeto. Então, somando aí os parâmetros do lote com o programa de necessidades do cliente, a gente começa a juntar vários órgãos reguladores aí para conseguir aprovar esse projeto futuramente. Urbanismo, vigilância sanitária, bombeiros e etc. São vários clientes. Quer dizer, você tem o cliente formal, que é aquele profissional que é o que te de contratou, saúde né? que contratou. Aí você tem o cliente vigilância sanitária, você tem o cliente corpo de bombeiros, você tem o cliente secretaria de urbanismo e assim por diante. Então são vários clientes a serem atendidos. Mas é interessante porque isso é um diferencial, né? Você dá não apenas vazão à parte legal, né? Quer dizer, estou cumprindo com as normas, e daí a parte arquitetônica de deixar aquele ambiente mais agradável, mais humanizado, mais acolhedor, com uma experiência para os usuários mais, enfim, mais tranquila e mais positiva. Nós também temos essa outra questão que é dar a produtividade. Então, essa visão, né, de não se deter apenas na parte arquitetônica, mas também dar essa produtividade para o sistema é que é muito importante. Mas aí a gente entra também, quer dizer, cumprindo essas etapas de aprovação legal, nós cumprimos um único projeto. Uma fração do projeto, né? Uma fraçãozinha do projeto. Mas aí a gente parte para outras questões que também vão acabar influenciando nessa própria aprovação. Porque muitas demandas de projetos complementares, né, de estrutural, elétrico, hidráulico, climatização, radioproteção, né, blindagem radiológica, acabam interferindo e modificando esse projeto arquitetônico. E aí modifica também essa questão de aprovação, né? Até por isso que é importante essa experiência na área da saúde, né? De você saber o tipo de climatização que você vai usar ali, qual que é o entreforro, a distância de entreforro que você precisa para quando chegar o complementar, ele não sofrer, né? Com aquele parâmetro que a gente já deixou aprovado na prefeitura ou na vigilância sanitária. Então... Desviando viga, desviando pilar, furando as coisas. Exato. Então, essa experiência de todos os projetistas que estão envolvidos nesse projeto em conjunto, né, é importante justamente para a gente não ter esses conflitos de putz, o projeto está aprovado, mas aí agora eu preciso aumentar o pé direito porque não está passando a tubulação de ar-condicionado, vai mudar esse parâmetro, e aí começa uma bola de neve, né, de aprova, complementar muda o arquitetônico, aprova de novo, complementar, e aí fica uma bola de neve gigante. Então, essa experiência de gerenciamento de complementares, a experiência de quais são as estruturas que você precisa dentro de uma arquitetura em ambientes de saúde, é muito fundamental para a tua obra, no final das contas, não te dar muita dor de cabeça, porque obra dá dor de cabeça de qualquer jeito, não existe obra perfeita. Mas daí, ok, aí a gente aprovou o projeto, né? Tá lá o carimbo da vigilância sanitária, tá lá o carimbo do urbanismo e, eventualmente, o profissional, o dono do empreendimento, não segue o projeto. Não constrói. Como que acontece isso daí? Quais são as alternativas que a gente tem para isso? Então, quando a pessoa ela tem um prazo de 1 ano, né, depois do projeto aprovado, para construir. A partir do momento que ela não constrói o projeto, existe um risco que você corre de a norma mudar. E a partir do momento que aquela norma muda e você não construiu o teu hospital, a tua clínica, aquilo deixa de valer. Você perdeu um projeto, né?
Então, é sempre muito importante, claro, a gente nunca sabe qual é o background do cliente, quais são as ideias que passam na cabeça dele, mas é muito importante você chegar com a ideia de fazer um projeto e realmente querer fazer ele, né? Tornar aquilo um projeto de vida ou algo muito importante na tua vida que você esteja certo de que vai acontecer. Porque senão você vai perder o investimento de projeto, você vai perder ali o investimento de diversas taxas que tem que ser pagas, né? Para você aprovar um projeto no urbanismo, para aprovar um projeto na vigilância sanitária, qualquer órgão regulador, você tem que pagar taxa. Muitas vezes as taxas não são baixas, né? Então, é ter certeza de que aquilo é o que você realmente quer fazer, né? Eu me lembro de um projeto que a gente fez, era uma ampliação de um hospital e a gente fez um centro cirúrgico e nós especificamos uma manta vinílica, que é o material mais adequado para piso de centro cirúrgico. Uhum. E o médico, na hora de executar, ele decidiu que o granito era mais bonito, era mais nobre, né? E ele tinha mais recurso financeiro para colocar aquele piso. Para aplicar ali na obra. Ele achou que ficaria mais bacana e que a vigilância sanitária ia gostar, inclusive. Até porque aparentemente é um piso liso, né? É um piso liso. Só que o granito ele é muito poroso, né? E assim, a possibilidade de contaminação e de infecção é muito grande. É uma pedra natural, né? É uma pedra natural. Por mais que você passe ali um verniz, a manutenção é absurda, né? No decorrer da vida de um hospital ali, né? O verniz dificilmente ele vai ser alto tráfego, ele vai desgastar e isso vai acabar... E vai ficar, aquele desgaste vai ficar e ninguém vai... E eu me lembro que na época eles fizeram uma inauguração, né, um dia da inauguração do centro cirúrgico e convidaram o secretário estadual de saúde e vinha, eu acho que até o ministro da saúde para o local. E um dia antes foi a vigilância sanitária para fazer a vistoria, né, para fazer a liberação. Que é de praxe, né, de todos os projetos. E daí eles entraram no centro cirúrgico e viram que tinha granito e não tinha manta vinílica conforme estava especificado no projeto. O resultado foi, embargaram o centro cirúrgico. Um dia antes da inauguração. Um dia antes da inauguração, foi a maior vergonha, né, um constrangimento tremendo, né, por autoridades, né, envolvidas. E ainda assim, o cliente ficou brigando com a vigilância sanitária para aprovar aquele granito durante aproximadamente um ano. De 8 a 10 meses ele ficou em conflito, tentando forçar a barra para aprovar com o granito, né? Isso é surpreendente por vários motivos, né? Porque, primeiro, ele não seguiu o projeto, que estava especificado de forma correta, e ele ainda colocava em risco a operação do centro cirúrgico dele. Ele não entendeu que aquele ato de alteração, né, mesmo que seja um material mais caro, ele não é o mais adequado para aquela atividade. E ele não entendeu essa situação, né? E nós entramos daí, num segundo momento, auxiliando daí esse cliente justamente para, olha, infelizmente você vai ter que colocar uma manta vinílica sobre o granito. Esse granito. Gasto duplicado. Gasto duplicado, gasta 2 vezes. Nossa, isso acontece bastante, né? Do cliente querer mudar muitas vezes o projeto, aquilo que foi especificado. Um projeto que foi aprovado, né? Que a vigilância deu o aval ali para você fazer daquele jeito. E aí depois tem que refazer, porque deu na cabeça que queria fazer de outro jeito. Isso acontece muito, né? A gente pega vários projetos que aqui, pelo menos, a gente tem uma variedade de origens de projeto muito grandes, né? Projetos que sim, são do zero e que a gente tem ali toda a autonomia de desenvolver ele. Normalmente são projetos até mais fáceis de trabalhar, né? E tem aqueles projetos que ou são de edificações existentes e que foram aprovadas de um jeito, na obra foi feito de outro, e o cliente quer porque quer aprovar do jeito que foi feito na obra, porque o investimento dele foi super alto e ele precisa aprovar daquele jeito, e aí você gera um conflito ali com a vigilância sanitária, o que também não é muito bom, porque a vigilância sanitária sabe o que ela está fazendo, né? Ela está seguindo normas, são profissionais experientes, não tem o porquê a gente bater de frente. Você tocou num assunto legal, porque você falou, né, a vigilância sanitária possui profissionais experientes. E daí não é comum isso, né, mas tem alguns clientes que acham que
só ele é o esperto, ele que sabe, né? Só ele é o inteligente, né? Que a vigilância sanitária é burra. Então, a gente vai colocar só uma coisinha ali, mas... Né, eles não vão ver. Eles não vão ver. Tive um cliente, por exemplo, nós tivemos um cliente, por exemplo, que instalou uma pia para lavagem de mãos, né, num ambiente que ele julgava que não precisaria ter, e ele não fez a instalação hidráulica daquela pia. Quer dizer, ele só colocou a pia, mas não só tinha... Só encaixou, não tinha água. Não tinha água nem esgoto, né? E ele achou que a vigilância ia passar por lá e não ia testar a torneira. Então, resultado, depois de tudo pronto, teve que quebrar a parede, colocar a instalação hidráulica. Então, mas eu acho que também nós tivemos outros casos de profissionais que a gente trabalhou em conjunto e que não estavam preparados para uma aprovação e para o desenvolvimento de um projeto na área de saúde. Aliás, a gente sente muito isso, né, dentro do dia a dia do escritório, né, quando vem alguns projetos que o cliente já gastou, como você falou. O projeto existe, né? O projeto existe, ele já gastou, ele implementou e na hora de obter a licença sanitária, a atividade acaba sendo embargada por conta de não ser adequado, né? Então, eu já tive clientes, por exemplo, que falaram que o profissional recomendou que não aprovasse o projeto na vigilância sanitária. Eu falo, meu não Deus, dá, né? Porque a aprovação do projeto na vigilância sanitária, ela está diretamente ligada com o teu alvará de funcionamento, né? Então, se você não tem aquele projeto ali aprovado conforme a vigilância sanitária prevê, né? As normas prevêem, você não vai funcionar depois. Porque vai chegar lá, vai passar um técnico, ele vai avaliar tudo. Se tiver um iogurte vencido na tua geladeira, já era. Aquele iogurte vai ser pego, teu comércio, tua clínica, teu hospital vai ser embargado. Lidar com a vigilância sanitária não é brincadeira, né? É um negócio muito sério e... Que envolve uma responsabilidade alta, né? A responsabilidade de quem está envolvido, todos que estão envolvidos no projeto, assinando ali uma RT ou até os próprios analistas, né? Como que o analista vai se comprometer com algo errado, né? Então é por isso que eles vão afinco nas normas e vem... A gente até está sentindo ultimamente que os pareceres dos projetos eles estão vindo muito mais completos, né? Tá sendo uma escola, até para a gente que tem muita experiência na área, tá sendo uma escola esse melhor desenvolvimento dos analistas na hora de fazer um parecer técnico. Até porque se eles não fizerem dessa forma adequada, o Ministério Público, né, no caso de sei lá... Qualquer tipo de acidente que exista, né? Vai responsabilizar o analista que aprovou aquele projeto, né? Então, é legal isso, porque é toda uma cadeia, né? Quer dizer, que inicia conosco, né? Mas passa também por esses analistas, né? E eu acho que, de toda forma, é muito positivo tudo isso, porque resulta numa melhor segurança, tanto para os profissionais de saúde nas suas atividades, quanto para os pacientes e para os colaboradores também, né? Eles se sentem mais seguros estando absolutamente regulares dentro das suas atividades. Sim. Né? Acho que uma coisa bastante importante também de comentar sobre o processo da aprovação os tempos. Que tudo exige... A gente tem que seguir uma cronologia para tudo, né? Se a gente atropelar as coisas, colocar a carroça na frente do burro, algo de errado acontecerá no final. E uma coisa que acontece muito é essa ansiedade por querer já ter o projeto pronto, o negócio ali pronto para mandar para a obra, para já começar a levantar, para já entrar, para começar a atender. E essa pressa... É a pior situação. Essa pressa prejudica demais o andamento do projeto, ainda mais quando ela acontece junto com o processo de aprovação, né? De você ter o projeto pronto, o estudo preliminar ali tá fechado, tá redondinho, mas a gente não tem a garantia de que aquilo vai ser aprovado pelos órgãos responsáveis. E a ansiedade faz com que... E a ansiedade já dispara, deflagra ali uma obra de um projeto que não está inteiramente aprovado, né? Apesar que quando o escritório é especializado na área de saúde e tem essa vivência, essa experiência em projeto arquitetônico na área de saúde, a gente consegue abreviar muito desses prazos, né? Então, por quê? Porque a gente lida com a norma diariamente, aliás, não com a norma, mas com as normas, né? Várias. Diariamente. Então,
a nossa proposta ela já sai combinada, né, o mais adequada possível à análise desses órgãos, né? Tanto que são poucas as revisões, né, que os projetos sofrem quando saem Imaginando daqui. que uma vigilância sanitária demora em torno de, vamos lá, em termos otimistas, 30 dias para fazer uma emissão de primeiro parecer, mas em média são 60 dias. Ele emite um primeiro parecer. Desse primeiro parecer a gente já tem uma temperatura do que vai mudar nesse projeto, né? Quais são as sugestões, esclarecimentos. E normalmente pela nossa vivência a gente percebe que não tem alteração de parede, por exemplo, de lugar. Física, né? Física. Alteração mais de indicações de procedimentos, né? Esclarecimentos, né? Então, mas vamos lá, um projeto, um desenvolvimento de um projeto de uma clínica, no hospital, é evidente que vai demandar da complexidade de cada um deles, mas entre o cliente, a gente julga que 30 dias é um bom tempo para ajustar o estudo preliminar, partir para um anteprojeto mais uns 15 dias e preparar mais uns 5 dias para protocolar nos órgãos públicos. Então, a gente está falando aí de 1 mês e meio a 2 meses para a gente ter um processo pronto para protocolo para enviar para a vigilância. A mesma coisa para o urbanismo também. Né? A organização dos documentos, dos arquivos gráficos, memoriais descritivos, é bem próximo do que é o da vigilância. Claro que não são apresentados os mesmos elementos para um e para outro, até porque agora, por exemplo, no urbanismo, a gente já tem uma atualização de representação gráfica que você já não mostra o projeto completo, né? Você mostra... São 2 projetos, na realidade. Você basicamente faz 2 desenhos ali, né? Porque o urbanismo agora, ele solicita... O urbanismo em Curitiba, né? A gente faz aprovação de projeto em vários municípios no Brasil inteiro e cada município tem a sua solicitação, os seus parâmetros, os seus padrões de apresentação de projeto. Mas em Curitiba, especificamente, o que a gente apresenta hoje é um projeto simplificado, que nada mais são que diagramas bastante genéricos, só indicando aquilo que interfere no parâmetro do lote. Então, se você tem o projeto do urbanismo, você não tem o projeto da vigilância sanitária. E vice-versa, né? Por mais que o projeto da vigilância sanitária seja super completo, tem informações a rodo ali, o urbanismo não vai querer ver aquilo. Né? O urbanismo ele só quer ver aquilo que interfere nos parâmetros construtivos do lote. Recuos, altura, taxa de ocupação, taxa de permeabilidade, né? Coisas que você encontra ali naquela consulta informativa do lote que você precisa seguir. E uma vez protocolado esse projeto, né, por exemplo, numa vigilância sanitária, aí corre esse prazo para esses pareceres, que em média, vamos lá, 60 dias, né, para emissão do primeiro parecer. Aí volta para o escritório, é feita uma reanálise, um ajuste desse projeto, esclarecimentos, etc. Devolve-se esse projeto para a vigilância sanitária e, em geral, em torno de 2 semanas, em torno de uns 15 dias, um pouco mais, um pouco menos, a gente tem o refinamento final de aprovação. Então, às vezes, ele já é aprovado nessa reapresentação, às vezes, evidentemente, algum outro técnico enxerga alguma outra... porque nem sempre é o mesmo técnico que avalia, né? Dentro do mesmo processo. Então, pode enxergar alguma outra observação que seja necessária, mas, em média, vamos lá, em 3 meses, né, 3 a 4 meses, a gente está falando de um projeto aprovado pela Vigilância Sanitária. Então, isso é um projeto que também não tem interferências do cliente no decorrer da aprovação, né? Porque esqueciam às vezes acontece de você já estar com o projeto protocolado ali e aí o cliente chega e fala que gostaria de acrescentar mais alguma coisa no programa e aí isso implica, talvez, né, numa aprovação um pouco mais demorada por conta do pessoal da vigilância não ter essa informação anteriormente. Por exemplo, um serviço de hemodinâmica que não estava previsto antes, agora está previsto. E isso exige outras estruturas, outros procedimentos internos do hospital. Ou seja, a gente está falando assim, se tudo fluir perfeitamente, bonitinho. 6 meses. Não, 6 meses. 6 meses para uma aprovação de vigilância sanitária, um pouco menos na aprovação de urbanismo. E o do urbanismo acontece em paralelo, né? Você não vai esperar um ser aprovado para daí aprovar o outro. Corre junto, né? Exato. E aí, depois desse projeto aprovado, aí a gente tem outras etapas de projeto que vai ser motivo de um próximo podcast. E quem que nunca teve dificuldade em aprovar o projeto na Vigilância Sanitária e Urbanismo? Conta aí pra gente.
Todos nós, né? Um abraço, até a próxima. Tchau.